Vamos lá para a atividade número 6, que diz o seguinte: em um treino, um jogador de basquete arremessou 80 lances livres, dos quais 65 foram convertidos em cesta, ok? Então, na letra A, ele está pedindo o seguinte: qual foi o percentual de acertos desse jogador no treino, tá? Então, se ele arremessou, né, eu coloquei lá 80 arremessos, né? E desses 80 ele acertou 65, né? 65 foram cestas, né? Então, eu tenho que fazer a razão lá, né? Então, se ele quer o percentual, então eu vou fazer lá a razão, né? Da porcentagem que eu quero descobrir, né? Por 100. E aqui, né? Os 65 que foram as cestas feitas, né? E os 80 que foram os arremessos, né? O total de arremessos. Então, eu multiplicando isso aqui em cruz, eu vou ter lá, então, 65 vezes 100 dividido por 80, né? Eu simplifiquei aqui para ficar um pouco mais fácil. E no final das contas, me deu lá, ó, 81,25%, tá ok? Aí, a letra B diz o seguinte: quantos arremessos a mais ele deveria ter feito e convertido em cesta para que seu percentual de arremessos passasse a ser 90%? Ou seja, ao invés dele só ter tido um percentual de acertos de 81,25%, ele tivesse tido 90%. Para isso, quantas cestas, né, ele deveria ter acertado, né? Quantos arremessos deveria ter sido convertidos em cesta mesmo, né? Então, se estamos falando de aumento, né? Então, nós vamos usar lá o mais, né? Na nossa formulinha, né? Nossa fórmula de aumento ou descontos sucessivos aqui, ó, né? Então, o nosso valor final vai ser igual aqui a 1, como estamos falando de aumento, né? Então, é 1 mais 0,9 vezes os 80, né? Que é o nosso valor inicial. Então, o nosso valor final vai ficar o quê? 1 mais 0,9 aqui, né? 0,90 vai ter o quê? Vamos ficar com 1,9 vezes 8, vezes 80, né? Fazendo essa conta aí, então, eu vou achar lá um valor, então, de 152, né? Só que aí eu tiro os 80, certo? Que ele já tinha feito, né? Ele já tinha arremessado 80, né? Então, tirando os 80, eu vou ficar lá, então, com 72 arremessos, né? A mais, ou seja, ele teria que fazer, né? Dar mais 72 arremessadas com a bola, certo? Vamos lá para a nossa atividade número 7, que diz o seguinte: em um jogo de futebol, constatou-se que a proporção entre não pagantes e pagantes era de 3:17, ok? Então, a letra A está perguntando o seguinte: qual é o percentual, né, de pagantes no jogo? Então, eu sei o que, né? Que 3,17 aqui são os não pagantes, né? É a razão entre pagantes e não pagantes. Então, assim, eu fazendo aqui essa razão aqui, eu vou achar lá que eu tenho o quê? 17,65% não pagantes, tá? Então, para mim poder descobrir, né, o percentual, né, de quantos foram os pagantes, né, eu faço o seguinte: eu pego os 17,65, né, que eu sei que não pagaram, e tiro de 100%, que é o total, né, o máximo lá de porcentagem de pessoas que teve. Então, eu vou obter lá os 82,35% de pagantes, ok? A letra B diz o seguinte: se o público total foi de 45 mil pessoas, quantos não pagaram o ingresso? Então, se eu sei que não pagaram o ingresso foram 17,65%, né? Então, eu faço a razão, né? 17,65% vai ser igual a quem? A X, que eu quero saber o número de pessoas, né? Para um total de 45 mil pessoas. Tá? Fazendo essa multiplicação, eu vou ter lá os 17,65 vezes os 45 mil, dividido por 100. Eu vou achar lá o valor total, tá? De 7.942 pessoas, ok?
Vamos lá para a nossa atividade de número 8, que diz o seguinte. O preço de um par de sapatos é de R$ 48,00. Quanto passará a custar se sobre esse preço for dado vamos lá, letra A, acréscimo de 5%. Se é acréscimo, né, é um aumento, né? Se é um aumento, nós vamos usar o sinal de mais, né? Então, vamos lá, né? Então, eu quero saber quanto que vai ser o meu valor final, certo? Então, eu vou colocar lá sobre, né, uma taxa de 5%, né? Que dá, então, seria 0,05, né? Então, vamos ficar lá, então, com o nosso valor, vamos ter, né, um valor final de 1 mais 0,05 vezes o nosso valor inicial, que é de R$ 48,00, certo? Então, 1 mais 0,05 vai dar 1,05, certo? Vezes os 48, então nós vamos ter um valor final lá, ó. Se ele sofrer um acréscimo de 5%, o valor desse par de sapato vai aumentar lá para R$ 50,40, ok? Então, a letra B, agora, ela está pedindo assim, e se tiver um acréscimo, não de 5%, mas sim de 20%, né? O raciocínio é o mesmo. Na fórmula lá, nós vamos usar o valor de mais, né? O símbolo de mais. Então, o nosso valor final vai ficar igual ao quê? 1 mais 0,20, né? Vezes os 48. Isso vai nos dar o quê, né? 1 mais 0,20 fica quanto? 1,20, né? Vezes os 48. Então, o nosso valor final vai ser o quê? 57,6. 57 reais, opa, R$ 57,60, ok? Então, o nosso sapato, né, esse nosso par de sapato, né, se ele sofrer um acréscimo de 20%, ele vai acabar custando lá R$ 57,60, ok? Aí na letra C, ele já está falando assim, ao invés de, né, ter um acréscimo, ele sofreu um desconto, né, de 15%. Ótimo, eu ia adorar, né? Toda mulher gosta de um descontinho, de uma promoção aí em par de sapato, né? Então, o nosso desconto seria menos, né? Então, a gente está falando agora de desconto, né? Então, desconto é menos, né? Então, na nossa formulazinha lá, nós vamos ter o quê? O nosso valor final vai ser igual ao quê? A 1 menos a nossa taxa percentual, que agora vai ser de 15, né? Então, é 0,15, né? Tudo isso vezes que o nosso valor inicial. Então, nós vamos ter lá 1 menos, né? Porque estamos falando de desconto, de 0,15 vezes os 48, certo? Então, 1 menos 0,15, nós vamos obter lá um valor de 0,85, tá bom? Isso tudo multiplicado lá pelo nosso valor inicial, que é de 48. Fazendo essa continha, nós vamos chegar no valor final de R$ 40,80. Deu um desconto legal aí já, né? Agora vamos lá para a letra D, que diz o seguinte, né? Ele quer saber quanto é que vai ficar esse valor se ele sofrer um desconto de 6,5%, né? Então, nós fazendo a conta lá, a gente sabe que 6,5% equivale a 0,065, né? Certo? Então, é só substituir. Como é desconto, a gente vai usar o menos, certo? Então, usando a nossa formulinha lá para descobrir nosso valor final, nós vamos ter lá, então, o 0,935 aqui, né? Que é 1 menos 0,065. Vai ter lá 0,935 vezes os 48. Nós vamos achar lá um valor final, então, de R$ 44,88, ok? Para esse sapato.